Então, vamos começar agora, tá? Em Easy. Porque a gente tenta chamar ela de Elô, mas ela se auto-identifica como Easy. Então vai ter uma Isa e uma Easy. Ela entendeu isso aí, então. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, poder estar em Tua presença junto com esses irmãos preciosos para estudar a palavra do Senhor, Pai, para compartilhar esse momento tão glorioso que nós temos, Senhor, de como família espiritual, reunir, Senhor, ao redor da Tua mesa espiritual e comer esse banquete que é a Tua palavra. Nos perdoa dos nossos pecados, nos lava no sangue precioso de Jesus, limpa o nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra, para receber o Teu ensino, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Pode sentar. Hoje a gente vai começar um tema novo, que é o Espírito Santo. Vamos lá para 35. Eu sei que a Lala e a Carol não fizeram ainda 33 e 34, mas a gente faz depois na semana que vem, se Deus quiser, tá? E hoje a gente faz a partir da 35. Sobre o Espírito Santo. Nós estamos, na verdade, vendo sobre Deus, nós vimos a Trindade em geral, agora vimos a pessoa do Filho e agora vamos ver a pessoa do Espírito Santo. Vamos pedir para a Priscila ler para a gente a 35, por favor. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus e uma das três pessoas da Trindade, procede do Pai e do Filho, e foi concedido pelo Pai e pelo Filho. Certo, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, o Espírito Santo não é um fluxo universal, energético que você, entendeu? Não, nada disso. O Espírito Santo é Deus. Ele é uma das três pessoas da Trindade. Então, nós não falamos simplesmente do Espírito Santo, nós falamos com o Espírito Santo. Ele é alguém, ele existe como pessoa, e como pessoa divina. E como pessoa divina, quando a gente fala que ele é a terceira pessoa da Trindade, né, às vezes não está aqui, mas às vezes você ouve isso falando, né, em livros ou mesmo em credos, nós não estamos dizendo que existe uma hierarquia e que ele é o terceiro na hierarquia, tá? Não é isso que a gente está falando. O Espírito Santo, como Deus, ele é Deus completo, ele é Deus inteiro. Porque lembra, não existem três deuses. Se houvessem três deuses, poderia ser que ele seria o terceiro na hierarquia. Mas só existe um. Se o Espírito Santo é esse um Deus, então isso significa que ele não é hierarquicamente superior ou inferior a ninguém na Trindade. Ele, o Pai e o Filho são o único e verdadeiro Deus. Então vamos lá. Próxima coisa. É uma das três pessoas, então ele tem uma personalidade. Ele tem um eu. Existe uma diferença entre o Pai e o Filho e o Espírito. Então o Espírito é Deus, mas ele não é o Pai e ele não é o Filho. Porque às vezes as pessoas também se confundem, pensando assim, não, o Pai, o Filho e o Espírito são o mesmo e único Deus, mas cada hora Deus aparece com uma máscara. Então, no Antigo Testamento ele está com a máscara do Pai, no Novo com a máscara do Filho e agora na era da Igreja com a máscara do Espírito. Isso não tem absolutamente nada a ver com o ensino da palavra. Nas Escrituras, o Espírito Santo é uma pessoa separada e diferente do Pai e do Filho. Agora, em que ele é diferente do Pai e do Filho? Ele procede do Pai e do Filho. Ou ele procede do Pai através do Filho. Então, qual é a diferença do Filho para o Pai? O Pai gerou, o Pai gera, o Filho é gerado, certo? Qual que é a diferença do Espírito para o Pai e para o Filho? O Pai e o Filho dão procedência, o Espírito procede do Pai e do Filho. E isso na economia ali dentro deles, na forma como a Trindade funciona dentro dela mesma. Mas ainda tem uma outra questão, ele é concedido pelo Pai e pelo Filho, ou seja, quando nós recebemos o Espírito Santo,
Não é como se tivesse uma decisão separada entre o pai e o filho estão do lado, o Espírito Santo está do outro, eles tomam decisões sozinhos, não. O Espírito Santo vem até nós como dádiva do Pai e do Filho para nosso coração. Então vamos ver os textos bíblicos. Primeiro eu pedi para Pri abrir lá em 1 Coríntios 6,19, o Janilson abrir em Efésios 4,30, o André em Romanos 8,9, a Maria em João 14,16, a Isa em Atos 2,33. Hoje a coisa vai ser rápida, se Deus quiser, hein? Olha, já vai estar todo mundo com a Bíblia aberta. Leia pra gente, Pri, 1 Coríntios 6, versículo 19. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Presta atenção que tem muita coisa nesse versículo aqui que é exatamente o que a gente acabou de ver na resposta, certo? Lê de novo e agora eu vou pausando você aos pouquinhos para a gente ir percebendo cada parte. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espera aí. Espírito Santo? O vosso corpo é o templo do Espírito Santo. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Em outras palavras, tá? É o lugar onde o Espírito Santo recebe culto e adoração. É no seu corpo. Espero que, né, esteja recebendo uma adoração verdadeira. No meu corpo, no seu corpo. Que nós estejamos oferecendo para ele o nosso corpo de uma forma consagrada, limpa, pura e não profanando o templo dele, certo? Então, agora, se o meu corpo é um templo do Espírito Santo, e o meu corpo foi criado por Deus para ser o que ele é, isso significa que Deus criou um templo para o Espírito Santo, certo? Então Deus aprova que o Espírito Santo seja adorado. Mas o Deus que aprova que o Espírito Santo seja adorado, porque ele criou esse corpo como templo para o Espírito Santo, é o mesmo Deus que disse: não terás outros deuses diante de mim. Não os adorarás, nem lhes prestarás culto. Todo mundo sabe desse versículo, né? Pois bem, então significa que Deus não considera a adoração e o culto ao Espírito Santo um ato de idolatria. E por que ele não considera idolatria adorar o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é exatamente o mesmo Deus que criou o templo. Então, claramente, nesse versículo, o Espírito Santo é Deus. Continua, por favor, Pri. Que habita em vós, proveniente de Deus. Proveniente de Deus. Perceba como, ao mesmo tempo que o Espírito Santo é Deus, que é adorado no templo do meu corpo e do seu corpo, ele provém de Deus. Peraí, ele é Deus, mas ele é proveniente de Deus. Então aqui ele também está mostrando uma distinção. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo é Deus, que é adorado no templo, ele não é a mesma pessoa do Pai, porque ele procede do Pai. Então, existe uma procedência do Espírito Santo. Quando a gente lê lá no Credo Atanasiano, deixa o dedinho aqui na página do seu catecismo e vamos lá na página 74, opa, 75, eu acho, né? O Credo Atanasiano está no 75. E aí você lê aqui na... Deixa eu achar a página aqui. Ó, na página 77, o item 23. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Você não está inventando isso daqui não veio da cabeça de um cara chamado Atanásio. Isso aqui veio de um versículo bíblico. Qual versículo bíblico? Esse que a Priscila está lendo agora. O Espírito é proveniente do Pai. Ele procede de Deus, ele procede da divindade. Mas ele é Deus? Ele é Deus, ele é Deus que procede de Deus. Tem Deus que procede de Deus e tem Deus que dá procedência para Deus. E é um Deus só. Pronto, é isso. A doutrina da Trindade é essa. É o que a gente lê nos credos, é o que a gente confessa, é o que a gente lê na nossa Bíblia.
Então, é simplesmente algo tirado das Escrituras. Continua lendo, Pri, por favor, 1 Coríntios 6,19. E que não sois de vós mesmos. Tá, então ao mesmo tempo que esse versículo revela algo sobre a pessoa do Espírito Santo, que ele é Deus, que ele é Deus que procede de Deus, que existe um único Deus, mas que esse Deus existe em três pessoas, uma delas se chama Espírito Santo, esse texto também revela algo sobre nós. Nós não somos de nós mesmos. Quando a Bíblia fala que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, ela está lembrando você algo sobre o propósito da sua vida e da sua existência. Você não existe para si mesmo. Você não existe para sua própria glória. Você não existe para o seu próprio prazer. Você existe para a glória e honra do Senhor. Então você não vai encontrar verdadeira alegria, verdadeira felicidade, verdadeira satisfação. Você não vai encontrar paz, a menos que você pare de procurar propósito e significado para a sua existência fora de Deus. O propósito e significado da sua existência, por mais importante que seja, o seu casamento não está no casamento. Por mais importante que seja o seu trabalho, a sua carreira, não está na sua carreira. Por mais importante que os seus filhos sejam, eles ainda não são o propósito da sua existência. O propósito final e verdadeiro da sua existência, inclusive da sua existência física, da sua existência nesse corpo, porque às vezes você vê no meio evangélico uma certa raiva do corpo físico, um desprezo do corpo físico, em alguns meios, não em todos, mas em alguns meios você encontra isso. E, no entanto, a Bíblia fala que esse corpo físico é exatamente uma das partes de quem você é, que foi feita por Deus para ser habitada pelo Espírito Santo. Então você não deve cultuar o seu corpo, mas você também não deve desprezá-lo, porque você precisa cuidar dele para que ele seja habitado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o grande objetivo da sua existência, inclusive da sua existência física. Vamos ler agora Efésios 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Veja, aqui Paulo está falando, olha, esse Espírito Santo que habita em você, que o seu corpo é o templo dele, agora que você é um cristão, que você foi salvo, foi regenerado, foi justificado, esse Espírito Santo que habita no templo desse ser humano, ele pode ser entristecido pelo seu comportamento. Porque tem uma coisa a respeito do nosso comportamento que às vezes a gente não entende, mas veja, irmãos, aquilo que você faz, em certa medida, transforma aquilo que você é, certo? Então, é uma coisa que os filósofos já há muito tempo pensavam, o poder do hábito. O hábito te transforma. Se você tem o hábito de fazer as coisas, sabe, de má vontade, deixar procrastinar o máximo possível, e ter um hábito preguiçoso, em algum momento chega um ponto em que não é só um comportamento, uma prática de algo que você fez, é quem você é. Você se torna aquilo que você pratica. Você pratica preguiça, em algum momento você se torna preguiçoso. Se você cria um hábito de algum tipo de mentira, de não ser honesto, de não ser sincero, em algum momento esse hábito de não falar a verdade se torna o que você é. Você se torna um mentiroso. Isso se apega ao seu caráter, se apega à sua personalidade. Agora, se você é templo do Espírito Santo e você cultiva hábitos desse tipo, o que você está fazendo? Transformando a sua boca, que é habitada por Deus, habitada pelo Espírito, em instrumento de Satanás, o pai da mentira? O que isso vai fazer com aquele que habita em você e que é o seu dono? Ele vai ficar entristecido. Tá, mas o ponto central de Paulo é esse, certo? Ele está dizendo, olha, tem certos comportamentos que você toma que vão entristecer o Espírito Santo.
Então, sim, a nossa obediência é imperfeita. Quando nós fazemos a vontade de Deus, até quando a gente fala a verdade, até quando a gente trabalha duro, até quando a gente faz o que é certo, até quando a gente, né, é honesto, é sincero, cumpre horário, fala a verdade, obedece a palavra de Deus, a gente não é perfeito, a nossa obediência não é perfeita. Mas Deus, por graça, se agrada disso, Ele se alegra de ver você orando, buscando, falando a verdade, sendo honesto, negando o pecado, vencendo a iniquidade, tá? Mas quando você não nega esses comportamentos e pratica o errado, o mal, esse mesmo Espírito Santo que se alegrava com a sua obediência, agora se entristece com a sua desobediência. Mas se o Espírito Santo se entristece, agora eu quero dar um salto aqui com você, e vamos meditar não tanto sobre nós, mas sobre a pessoa do Espírito Santo. Se ele se entristece, ele não pode ser uma energia, ou uma força, ou uma obra. Porque energias, forças e obras não se entristecem. Pessoas se entristecem. Pessoas sentem tristeza. Então esse texto bíblico claramente ele exige de você que você entenda que o Espírito Santo é uma pessoa, não uma energia, não uma força, uma pessoa. Uma pessoa que fala, uma pessoa que se alegra, uma pessoa que se entristece. Ele tem aquilo que você espera ver em uma pessoa, certo? Vamos agora para Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, preste atenção nesse versículo que é muito interessante, porque ele fala que... Lê de novo, pausadamente, que eu vou parando e explicando. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Certo. Você agora, como templo do Espírito, não está mais na carne, você está no Espírito, certo? Para poder glorificar a Deus, viver uma vida santa, ser o templo do Senhor. Continua. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Certo. O Espírito de Deus, ou seja, procede de Deus, habita em vós. E essa é a característica essencial do regenerado. O cristão verdadeiro é aquele que tem o Espírito Santo habitando nele, certo? Então Paulo fala, olha, se você tem o Espírito Santo, você não está na carne mais, você está no Espírito. Se é que o Espírito Santo, o quê? Habita em vós, mas esse Espírito é de Deus. Continua. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Peraí, o Espírito de Deus agora é o Espírito de Cristo? É o mesmo Espírito. Ao mesmo tempo que esse texto demonstra a divindade de Cristo, porque o mesmo Espírito que é de Deus é o Espírito de Cristo, portanto, Deus e Cristo aqui são sinônimos. Por outro lado, ele está dizendo que o Espírito que procede de Deus também procede de Cristo. Então, por isso que quando nós confessamos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, nós não estamos inventando nada. Nós estamos simplesmente seguindo a Escritura. Eu acredito nisso. É isso que eu acredito. Por isso que o credo atanasiano é uma verdadeira reflexão a respeito do que a Bíblia ensina. Ele é uma testemunha verdadeira do que a Bíblia ensina. Nós não acreditamos nessas doutrinas só porque Atanásio mandou. Nós acreditamos nessas doutrinas porque elas são bíblicas. Elas estão lá. E o credo simplesmente expressa de forma sucinta, clara e direta aquilo que já estava na Bíblia e que você às vezes leu milhares de vezes e não prestou atenção. Mas está aí. Está bem aí. Então o Espírito procede do Pai e procede do Filho. Ele é o Espírito de Deus e ele é o Espírito de Cristo. Agora, lê para a gente lá João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Só até aí, né? Então tá. Aqui, o que é que Jesus está falando? Não é mais uma questão só de procedência interna dentro da Trindade, mas é uma questão de concessão para nós, certo? Na nossa história de vida.
Como é que eu recebo o Espírito Santo? Às vezes tem uma ideia na mente dos cristãos que tem ali o seu fundo de verdade, mas às vezes é exagerado também, né? Aquela ideia de que o Espírito Santo é concedido a você por causa do seu grande esforço espiritual. Então, se você jejuar 40 dias no Monte Sinai e for batizado no Rio Jordão, aí sim, né? Mas não, aqui por esse texto, como é o processo? Como é que alguém recebe o Espírito Santo? Lê de novo, Maria. E eu rogarei ao Pai. Eu quem? Quem que é eu aqui? Jesus. Quem é que está rogando ao Pai? Jesus. E Jesus está dizendo, olha, eu vou rogar ao Pai. O que eu vou pedir ao Pai? Continua. E ele vos dará outro Consolador. Quem é que dá o Consolador? O Pai. Por que o Pai dá o Consolador? Porque o Filho pediu. É porque Cristo pediu. Não é porque você, na sua grande força e capacidade espiritual tremenda, conquistou lá e convenceu o Pai. É porque Cristo convenceu o Pai. Quem tem poder de convencimento no céu? É Jesus, meu irmão. É Jesus. Jesus tem poder de convencimento total. Graças a Deus que ele está do nosso lado, né? Graças a Deus que ele é o nosso advogado. Porque se não tivesse Jesus lá no céu para advogar em nosso favor, pela nossa capacidade, a gente não ia convencer o Pai a fazer muita coisa, não. Né? A nossa obediência, ela não é perfeita. Se não é perfeita, não é exatamente o que Deus mandou. E se não é o que Deus mandou, é o quê? Pecado. Então, até a nossa obediência sem a intercessão de Cristo não teria motivo para ser aceita por Deus. Mas já que Cristo pede, então sim, aí o Pai envia. A concessão do Espírito Santo na vida de um cristão, então, ela é resultado da graça e da misericórdia da Trindade. O Pai quer enviar, o Filho quer que o Pai envia, o Espírito quer vir, é isso. No final das contas, é uma ação inteira, do início ao fim, de Deus, para salvar pecadores. Agora vamos ler Atos 2:33. Disseste que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouves. Aqui, o apóstolo Pedro está falando para eles do derramamento do Espírito. Está falando do derramamento do Espírito Santo lá no Pentecostes. Mas como é que ele explica isso? Ele fala assim, olha, Jesus subiu ao céu, alguns irmãos viram semana passada que a gente falou sobre a ascensão, sessão e intercessão. Ele subiu ao céu, ascensão, ele se assentou à direita de Deus Pai, sessão, e intercede por nós para sempre, intercessão. Tá. Só que, o que é que Pedro fala nesse versículo a respeito de mais ou menos como é que funciona isso? Lê de novo, por favor, Isa. Disseste que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espera um minuto. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, agora ele faz o que? Derrama. Continua. derramou isso que vós agora vedes e ouves. Quem é que derrama? Jesus. Nesse versículo é Jesus que está exaltado à direita do Pai, recebe o Espírito e derrama. Naquele versículo lá de João, Jesus pede, o Pai derrama. Nesse versículo de Atos, o Pai concede para o Filho derrama. Tem contradição? Em absoluto, não tem, mas tem complementariedade. Um texto complementa o outro. Um texto mostra para você uma parte da história e o outro texto conta o resto da história. E ainda tem muito mais nessa história que não está escrito, a gente não sabe. Mas o que a gente precisava saber é o que está nesse texto. Por que é que o Espírito é derramado derramado em nós? Lá no Evangelho de João fica claro que é por causa da intercessão de Jesus. É por causa da morte sacrificial, da vida santa, da vida expiatória e vicária de Jesus, por causa da graça, do poder, da autoridade que ele conquistou através do seu sacrifício. É isso que está lá em João. Aqui em Atos ele está dizendo, olha,
Como o Pai concedeu para ele, exaltou ele, recebeu o sacrifício dele, então agora ele pode derramar esse Espírito. Ele mesmo é o meio pelo qual o Espírito é derramado. Então não existe, irmãos, forma de você receber o Espírito sem receber Jesus. Não existe forma de receber o Espírito sem receber Jesus Cristo. A única forma de alguém ser cheio do Espírito Santo é se essa pessoa for de Jesus. Ou você tem Jesus e aí você tem o Espírito, ou você não tem Jesus e não tem o Espírito. E é por isso que você volta lá no credo atanasiano, você fala, não, mas esse credo aqui é muito radical, isso não pode, não. Você lê aqui na página 80, aqui, o artigo 44, esta é a fé universal, a qual, a não ser que um homem creia firmemente nela, não pode ser salvo. Você fala assim, meu Deus, mas esse cara é meio radical, mas por que ele está falando essas coisas? Ele está falando essas coisas por causa disso. Como é que o Espírito Santo é a condição essencial para você poder ser um regenerado. Mas a única forma de você receber o Espírito Santo é se você receber Jesus. Sem Jesus, sem Espírito Santo. Mas se você não recebe Jesus da forma como ele se revela, você recebe Jesus como? Da forma como você quer que ele seja? Você transforma, ele vai se moldar os seus padrões, você vai colocar ele na tua caixa? Você é Deus agora, então. Então você que é o Todo-Poderoso. Você que decide o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, o que é luz, o que é trevas. Claro que não, óbvio que não. Ninguém vai dizer uma coisa dessa, ninguém fala um absurdo desse. Ninguém acredita num absurdo desse. E, no entanto, algumas pessoas acham que pode ter o Espírito Santo sem ter Jesus. Sem ter o Jesus que foi crucificado, sem ter o Jesus que... Essa é a grande questão. Eu vou entrar aqui numa... Não vou entrar, deixa pra lá que eu vou entrar numa história aqui que não vai acabar nunca. Então, vamos ler a 36. Lê pra gente, Janils, por favor. O que o Espírito Santo faz para nos salvar? Ele é quem aplica a vida do homem à redenção adquirida por Jesus. O Espírito Santo aplica a vida do homem à redenção adquirida por Jesus. Lá, abre lá pra gente João 3, versículos 5 e 6. Eu vou pedir já... O senhor tá sem óculos? Os dois, ó. É difícil, né? Aqui eu enxergo, mas na vida eu não enxergo. E olha, é assim mesmo, não tem jeito não. Tem jeito não. Às vezes a gente esquece mesmo. Então abre aí, Idri, João 3, versículos 5 e 6. E a Carol pode abrir lá em João 16, 8. E aí o Janils pode abrir em Tito 3, 5 e 6. O Deco em 1 Pedro 1, versículo 2. E a Maria em Romanos 8, 14. Então lê lá pra gente, Idri, João 3, versículos 5 e 6. Jesus respondeu, em verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Continua. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Bom, então significa que se a pessoa só nasceu da carne, isso não faz dela automaticamente o filho de Deus. Ela ainda precisa nascer do Espírito, certo? Para que então ela possa entrar no reino de Deus. Então, claramente o Espírito Santo tem que fazer algo na vida da pessoa para que essa pessoa seja salva. Sem uma obra sobrenatural do Espírito Santo, não tem salvação. Não é como se, não, a minha decisão faz com que eu seja salvo. Não, a sua decisão pode até ter um papel na medida em que você não resiste e recebe aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Mas quem está fazendo a coisa? É o Espírito Santo. O que você precisa é do Espírito Santo operando dentro de você, te transformando sobrenaturalmente para te dar uma vida que não é sua por direito, mas é sua por dádiva e por graça, já que Cristo conquistou na cruz. Então veja só, aquela vida conquistada, comprada por Cristo na cruz, só é entregue de fato para você pela ação direta do Espírito Santo.
Beleza? Isso não é uma exclusividade de cristão pentecostal. Isso é uma exclusividade de cristão. Qualquer cristão precisa disso. E aí nós que somos mais pentecostais, a gente não vai pegar e achar que os irmãos que não são pentecostais não acreditam que o Espírito Santo está operando neles para regenerá-los. Pelo contrário, eles acreditam sim. Qualquer cristão verdadeiro acredita que o Espírito Santo está operando na vida dele para regenerá-lo. Pois não, filho. No caso, para você ter a vida do Espírito é só o batismo? Não tem nada a ver. O batismo nas águas é certamente um meio que o Espírito Santo usa, né? Mas o que você realmente precisa, a causa instrumental, né, como o pessoal fala em teologia, mas dizer assim, olha, qual é a chave que liga esse negócio aqui? Chama-se a fé. É necessário. E a fé é um dom de Deus também. A fé não é uma produção humana. Mas a fé, que é o dom de Deus, ela já está sendo oferecida pelo Senhor na medida que você... Toda vez que você abre a Bíblia para ler, o Espírito Santo está nesse livro falando. Cabe a você receber, certo? Então, toda vez que a gente abre a Bíblia, eu estou aqui pregando a palavra para vocês, o Espírito Santo está operando, tá? Veja, aí vamos resolver um problema aqui, já que a gente tocou nessa questão do pentecostal, é importante porque, assim, às vezes, eu não vou dizer que é sempre, mas existe sim um pensamento muito forte entre grupos pentecostais dessa ideia de que o Espírito Santo só está operando quando você está sentindo. Então, assim, olha, não, eu tenho certeza que o Espírito Santo está operando porque toda vez que eu sinto um arrepio na perna esquerda, é o Espírito Santo. Ou se eu sinto a minha espinha gelada, assim, aí eu sei que é o Espírito Santo. Veja, irmãos, isso não tem base e fundamento bíblico nenhum. Zero. Zero, 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 zero. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não possa causar emoções, inclusive reações físicas. Como, por exemplo, um arrepio, ou às vezes, quantas vezes você está na presença de Deus ali, você está orando, às vezes você sente que você está flutuando, aí você abre o olho só para ver que você ainda está no chão, né? Mas às vezes você sente como se você estivesse flutuando, de tão gostoso que é. Mas isso, aqui, o controle está aqui, mas não é o Daniel, não. Então veja só, quando é que o Espírito Santo está operando? O Espírito Santo está operando quando a palavra de Deus diz que ele está operando. Ok? Então, como eu sei que o Espírito Santo está operando? Eu sei que o Espírito Santo está operando naqueles momentos que a Bíblia me garante. Agora é o Daniel. Agora pode ir. Não, eu estou falando, vai na gravação, vai ficar estranho, né? Eu sei que o Espírito Santo agora é o Daniel, né? Vai ficar... Então... vou pedir já. Rodrigo, pega uma aguinha lá para mim, por favor. Você pega lá. Vou esperar ele entrar aí, porque. Quem chegou, Elô? É isso. Quem chegou? Quem chegou? Você não sabe? Quem é que chegou? Pergunta para a mamãe. Olha, acertou. Acertou. É o Felipe que chegou? Ela veio agora à tarde? Ela fica encantada. Obrigado. Não. Então tá, quando é que o Espírito Santo está operando? Ele está operando naqueles momentos que Deus prometeu que ele ia operar. Independente se eu estou sentindo, se eu não estou sentindo, ele está operando. Então a Bíblia garante, por exemplo, que o Espírito Santo está operando através da palavra. A palavra pregada, o Espírito Santo está operando. Até quando o pastor é um ímpio. Até um pastor safado. Se ele estiver pregando o que a Bíblia diz, o Espírito Santo está operando. Não por causa dele. Por causa da palavra. Por causa da Bíblia. Veja,
a Bíblia também promete que o Espírito Santo ia estar operando no batismo. E a Bíblia promete que o Espírito Santo está operando na ceia. Então, palavra, batismo e ceia são lugares em que a Bíblia garante para você que o Espírito Santo está operando, independentemente do que você está sentindo. Os seus sentimentos, eles são, nesses momentos, contingentes. Pode ter, pode não ter. Pode ser que você sente, o Espírito Santo está operando, que você sentiu. Pode ser que você não sente, o Espírito Santo está operando do mesmo jeito, sem você ter sentido. Então, ao mesmo tempo que a gente não quer tirar completamente a noção de que o Espírito Santo possa causar mudanças no nosso coração, por outro lado, nós queremos acreditar que a promessa de Deus permanece verdadeira independente do sentimento humano, da percepção humana do que está acontecendo. A percepção humana pode falhar, eis a questão. E você, às vezes, pode também ter sensações em momentos que não é o Espírito Santo que está operando. Porque, às vezes, você pode ter, por exemplo, alguém pregando uma palavra que não é bíblica, que não veio do céu, não veio de Deus, mas ele domina uma retórica, ele consegue controlar e comandar uma audiência, e se ele quiser fazer você chorar, ele faz. Olha, teve uma vez que eu estava ouvindo uma pregação, eu estava na época do seminário, eu decidi ouvir a pregação de um determinado pastor de uma dessas igrejas neopentecostais, e eu falei assim, cara, eu quero ouvir só para ver, eu já sabia que ele era um herege, né? Mas eu falei, eu vou ouvir, eu peguei, na época tinha rádio, né? É uma coisa que existia, sabe, Isa, naquele tempo, você não sabe, né? Eu tava ouvindo na rádio, eu falei assim, não, começou, peguei do começo, falei, vou ouvir inteira. O cara era um herege completo, perfeito, um perfeito herege. Mas ele era tão bom que se eu tivesse lá presencial, eu tinha dado todo o meu dinheiro para ele. Porque realmente ele comanda uma audiência, ele é capaz de passar a mensagem dele, convencer, envolver o público naquilo que ele está falando. E as pessoas que estão percebendo, muitas delas, pode ter certeza, confundem as sensações que elas têm durante aquele momento com ações e obras do Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo quando a Bíblia diz que ele está agindo, não quando você, na sua sensação, acha que ele está agindo. Então, o Espírito Santo está operando. Você abriu sua Bíblia para ler, por isso que é tão importante você se aproximar das Escrituras com oração, por isso que é tão importante você estar orando o tempo todo. Porque, peraí, se o Espírito Santo vai falar com você quando você abre a sua Bíblia para ler, não é importante você se aproximar de Deus com uma certa reverência e com o coração mais aberto para aquilo que ele quer fazer? E aí então você ora para ler a Bíblia. É claro que você vai orar para ler a Bíblia, porque é o momento que Deus... Por isso que no culto a gente tem tantas orações, e senta, levanta, ajoelha, senta, levanta, e canta, e ora, e lê a Bíblia, e ora. Por quê? Porque a gente está se aproximando daqueles lugares sagrados em que a Bíblia diz que o Espírito Santo fala. Então nós nos aproximamos com reverência, nos aproximamos com coração, nos aproximamos dessa maneira. Se você ouve a palavra e crê naquilo que está sendo falado, essa fé ela tem dois níveis. Existe um nível da fé que é meramente histórico e humano, que você pode alcançar com a sua racionalidade, mas não é ainda a fé que salva, certo? A gente vai ver isso depois, mas só para ajudar a ilustrar melhor, eu acho que tem a ver com a pergunta que a Isa trouxe. Os demônios sabem que o que está no credo é verdade. Os demônios conhecem a Bíblia inteira, eles sabem que isso aqui é verdade. As promessas, as profecias, as histórias. Algumas talvez eles estavam lá de longe vendo, né? Então eles sabem que Deus realmente abriu o Mar Vermelho, eles sabem que Jesus ressuscitou no terceiro dia, eles sabem. Mas eles não são salvos. Então existe um ponto de conhecimento da palavra que você alcança por meio da razão humana que os demônios também alcançam, e não necessariamente você vai ser salvo. Mas é esse testemunho do Espírito Santo que dá para você a garantia da verdade daquilo que você está lendo, daquilo que você está ouvindo ser pregado, e daquilo que você está vivendo no batismo e na ceia do Senhor, que é a diferença da fé de um demônio e da fé de um salvo.
A fé de um salvo, ela é comunicada pelo Espírito Santo no coração dele. E tem a ver com isso que a gente acabou de ler. Porque o texto diz que se não nascer do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Tem que nascer do Espírito. Não basta ser nascido da carne, não basta a razão humana, não basta uma compreensão humana. É necessário uma ação do Espírito dentro do coração, gerando uma convicção e uma certeza das palavras de Deus, para daí você ser salvo. Agora, então é só para dizer isso, olha, o Espírito Santo é absolutamente essencial para que uma pessoa seja salva, porque é ele quem pessoalmente aplica a redenção que Cristo comprou no coração de cada pessoa que for salva. Ninguém vai ser salvo sem essa ação direta do Espírito Santo. Beleza? Mas tá, como que eu encontro, onde eu encontro o Espírito Santo? Você encontra o Espírito Santo nos lugares que ele prometeu que está. Na pregação verdadeira da palavra, nos sacramentos celebrados corretamente, ou seja, na igreja, porque uma das definições da igreja que a gente vai trabalhar mais na frente, a igreja é a reunião dos fiéis em que a palavra de Deus é corretamente pregada, os sacramentos são corretamente administrados. A vida do povo de Deus, onde a palavra é comunicada, onde a escritura é trazida à luz e os sacramentos com as promessas de Deus são administrados, é o lugar onde a Bíblia diz que você vai encontrar essa ação do Espírito Santo. Você vai receber essa ação do Espírito Santo na sua vida. E é claro que também você vai encontrar a ação do Espírito Santo na oração, você vai encontrar a ação do Espírito Santo na leitura e na meditação da palavra, você vai encontrar a ação do Espírito Santo na rendição da sua vida. Veja, irmãos, vai ter momentos na sua vida, porque assim, a gente também tem, às vezes, uma forma de pensar sobre oração um pouco limitada. O que eu quero dizer com isso? Tem uma parte da oração que é você fechar a porta do seu quarto, dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Jesus falou disso. Tá? Jesus falou disso. Isso existe. Isso é real. Isso tem que ser isso é real, tá? Eu sei que pode ser novidade, você espera que não seja, né? Mas isso existe, você precisa disso. Você precisa fechar a porta do seu quarto, né? Lá no quarto do Janilson tem que ligar o ventilador bem forte, mas precisa. Não tem jeito. Agora, tem uma outra parte da oração que acontece fora do quarto, mas não fora do seu coração. E essa oração, ela é tão necessária quanto aquela. Você não pode ter uma ou outra, você precisa das duas. Você precisa da oração sozinho no quarto. Obrigado, filha Aguinha. Você quer que a mamãe te dê um pouco? E tem essa outra parte da vida da oração, que é você ali na luta, na batalha contra a carne, na batalha contra o mal, contra o pecado. E você, naquela luta, você está clamando a ajuda do Senhor, a misericórdia dele. E naquele momento, quando a tentação está ali diante de você, a perturbação satânica atraindo você, você está sentindo o seu corpo e a sua animalidade te induzindo àquela prática, e você clama ao Senhor e pela graça de Deus resiste e vence. Aqueles momentos você tem encontros com o Espírito Santo profundos. São profundos. São profundos. Quando você é tentado a mentir e falar a verdade. Quando você é tentado a um pecado sexual, dá as costas, abre mão, se mantém puro e vence. Quando você é tentado a gastar o seu tempo com uma coisa que vai destruir o seu dia, mas você fala, não vou fazer isso, eu vou procurar outra coisa para fazer. E você fala, Senhor, me ajuda, eu não vou conseguir, me dá graça. E agora, Senhor, eu preciso da tua força. Veja, é uma oração que vem meio que ali no momento, né? Uma das palavras para isso é extemporânea. Ela vem ali no momento, você ora naquele momento. Mas pelo Espírito Santo você vence. Você tem um encontro com Deus ali maravilhoso. Maravilhoso. Uma alegria invade o seu coração. Uma alegria muito maior do que você acha que sentiria se praticasse aquele pecado. É a alegria de vencer o pecado. É uma coisa gloriosa. Eu recomendo muito que você experimente. Mas veja, o Espírito Santo está disposto a te encontrar até nesses momentos. Ele está disposto a te encontrar até nos momentos de tentação. A leitura e a memorização da palavra e a meditação nas Escrituras, não só a memorização, mas a meditação nas Escrituras também é muito importante. Por quê? Quando o Espírito Santo está na palavra.
Quer ela seja lida, quer ela seja pregada, quer ela seja ouvida, quer ela seja lembrada. Vai ter momentos na sua vida que aquelas palavras que você ouviu na pregação, que você ouviu no estudo bíblico, que você leu na sua casa, que você estava meditando com seu amigo, com seu irmão, aquelas palavras vão vir para você, dádivas do Espírito Santo, carregadas de significado. Tem palavras que você ouve e você fala assim, nossa, olha, seria interessante isso daqui, né? Mas não faz muito sentido. Faz sentido, teoricamente, na sua cabeça, mas na sua prática da vida, que não se encaixa em nada na sua história. Mas chega um momento na sua vida que aquele versículo é exatamente o que você precisa. Aquela palavra, aquela explicação, aquilo que veio do céu, é exatamente o que você precisa. E naquele momento aquilo faz sentido. E quem é que faz você lembrar aquilo? É o próprio Espírito Santo aplicando. Então, o Espírito Santo ele está onde estiver a palavra de Deus. Isso é uma promessa dele. Quer dizer que ele não pode estar em outros lugares? Pode, ele é Deus, ele pode estar onde ele quiser. Ninguém pode falar para ele onde ele não pode estar. Mas onde eu tenho certeza que ele está, onde eu posso encontrar ele, se eu quiser ter um encontro com ele, onde eu vou? Vá onde estiver a palavra de Deus, sendo pregada, sendo administrada, sendo lida, sendo meditada, é ali que você vai encontrar o Espírito. 37. Quem lê agora é o Deco. Como o Espírito Santo faz isso, ele chama os pecadores ao arrependimento, convence-os de seus pecados, concede-lhes o arrependimento e a fé, e aplica sobre os que recebem seus dons o perdão dos pecados, a vida nova em Cristo e a direção da vida do Senhor. Meu Deus, quanta coisa! E essa é uma lista pequena, viu? Isso é uma lista pequena. Mas veja, olha aqui. Primeiro, o Espírito Santo ele faz uma série de coisas. Como é que ele aplica? A pergunta aqui é como que o Espírito Santo aplica a salvação na vida de uma pessoa. Não é uma coisa simplesmente assim, ó. Ah, eu estava aqui no pecado, tal, olhando, pensando só no diabo e nas trevas e tal, e de repente, pum! Nossa, sou salvo. Não. Existe um processo que acontece, tá? O que acontece? Ele chama os pecadores ao arrependimento. A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele está salvando alguém é chamar aquela pessoa ao arrependimento. É convencer ela que aquilo que ela está fazendo, que aquilo que ela está vivendo é completamente inadequado para um Deus santo. Que ela precisa de salvação, que não está dando certo, que ela não está... Não é só que o que ela está fazendo está errado, ela está errada. A forma como ela vive é errada. O Espírito Santo, então, convida esse pecador ao arrependimento. Ele usa o quê? Várias coisas ele pode usar. Mas o principal vai ser a pregação da palavra. E muitas vezes ele usa circunstâncias da vida. Porque é aquilo que a gente já falou algumas vezes. As pessoas muitas vezes só se abrem para aquilo que o Espírito Santo já está falando quando o bicho pega. Se o bicho não pegar, vamos dizer assim, né? Na expressão popular da coisa, se não tiver problema, se não tiver doença, se não tiver decepção, se não tiver frustração, se não tiver batalha, ela não para ouvir a palavra de Deus. Ela só vai querer saber de palavra de Deus quando a coisa está dando errado. Essa é a realidade, infelizmente, para a maioria das pessoas. Quer dizer que o Espírito Santo precisa sempre de uma tribulação para salvar alguém? Não necessariamente. O Espírito Santo é poderoso, pode convidar uma pessoa ao arrependimento numa situação que ela está confortável, mas de repente ela percebe que aquilo tudo não tem significado. Né? Às vezes acontece, você ouve testemunhos de pessoas que se converteram porque tudo estava bem demais. Tudo estava indo bem demais, aí ela falou assim, mas esse bem demais está errado, está faltando alguma coisa. Quem que acordou ela para perceber que estava faltando alguma coisa? Foi o próprio Espírito Santo já agindo para convidar e para chamar aquele pecador ao arrependimento, para ele perceber que tinha alguma coisa errada. Aí ele convence essa pessoa dos seus pecados, de tudo. Do que ela faz, do que ela sente, do que ela é, tudo que está errado, tudo que é pecado, tudo que é inadequado na vida dela, o Espírito Santo vai revelando e ela vai sendo convencida que aquilo está errado. Então, aquela pessoa que não se arrepende de nada, que ela acha que tudo que ela fez está certo, ela está muito longe da salvação.
ela está resistindo ao agir do Espírito Santo, porque o agir do Espírito Santo é para convencer a pessoa do pecado. Jesus falou que o Espírito Santo ia fazer isso, a gente já vai ver o texto que fala disso. Uma vez que essa pessoa ouve o chamado, se convence daquilo que o Espírito Santo está falando, que ela realmente é pecadora, aí o Espírito Santo dá para ela o dom do arrependimento e da fé. O arrependimento realmente é o ódio pelo pecado, a contrição pelo pecado, e ele vem sempre junto da fé. O arrependimento e a fé não andam separados, eles andam sempre juntos. Tanto que na Bíblia, a Bíblia fala mais da fé do que do arrependimento, para ser bem honesto. Mas a ideia é que a fé, ela não é simplesmente um assentimento da sua cabeça, ou seja, você concordar que aquilo é verdade. Porque lembra, o diabo também concorda. E ele não tem arrependimento. E ele não tem fé. Ele não tem fé que salva. A fé que salva é mais do que uma concordância mental. A fé que salva é uma disposição do coração em direção a Cristo, em direção a Deus. E isso é uma dádiva do Espírito, que é concedida à medida que esse pecador que está sendo trabalhado pelo Espírito Santo para ser salvo, não resiste ao agir do Espírito Santo, que convence ele do pecado, convence ele da sua necessidade. Ele concorda com aquilo que o Espírito Santo vai falando, e à medida que ele vai concordando, a fé vai sendo gerada junto com o arrependimento no interior dele. E uma vez que ele recebe esses dons de arrependimento e fé, aí o Espírito Santo aplica e opera nele vários dons. Perdão dos pecados. Ele creu, os pecados dele são perdoados. Vida nova em Cristo. O velho homem é mortificado, um novo homem nasce dentro dele. Nasce uma nova Isabelle, nasce uma nova Maria, nasce uma nova Carol. Um novo ser que você mesmo não reconhece. Você sabe que é você, mas você não sabe como. Sou eu, mas não sei como. Porque é Deus agindo para transformar você numa vida nova. E aí ele vai direcionar a vida do crente de uma forma maravilhosa. A vida do crente vai ser direcionada pelo Espírito Santo. Ele vai mudando você, vai ensinando você. Essa direção significa que o Espírito Santo ele vai te ensinar a viver uma vida nova. Lembra que onde que eu falei para você que o Espírito Santo se encontra? Onde você encontrar a palavra, você vai encontrar o Espírito. Ele vai estar no mesmo lugar, certo? Beleza. Então, isso significa que esse processo todinho vai acontecer no encontro com a palavra. Na pregação, na meditação, na vida com Deus. É nesse encontro com a palavra que tudo isso vai acontecer. Então, vamos lá. Quem está em João 16:8, leia para a gente. Quem está em João 16:8? Eu não passei para ninguém? Foi eu, é que eu acabei fechando. Ah. Peraí. Não tem mais água para mim. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Olha aqui o que Jesus está falando. O Espírito Santo, quando vier, ele vai convencer quem? O mundo. Então não é só a igreja. O Espírito Santo não está agindo só dentro da igreja. O Espírito Santo está agindo no mundo. Quem é o maior missionário de todos, pessoal? É o Espírito Santo. Nós somos cooperadores de Deus. Nós vamos lá só para ser instrumentos do que o Espírito Santo já está fazendo. É por isso que nós vamos com confiança pregar o Evangelho. Toda vez que você vai encontrar alguém para pregar o Evangelho, você tem que entender que você vai encontrar alguém por quem Jesus já morreu. Certo? Alguém que Jesus já comprou, já redimiu. Alguém em quem o Espírito Santo já tem trabalhado de várias formas para trazer essa pessoa para Cristo. Você vai como um instrumento do Espírito Santo para trabalhar exatamente essas questões. Ele está convencendo essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ele está convencendo ela. Qual que é o objetivo desse trabalho de convencimento? Chamar, convencer e conceder arrependimento.
é salvar essa pessoa. Mas ele salva essa pessoa, primeiro, para todo salvo tem que passar por esse processo. A pessoa que não passou pelo processo do arrependimento, aliás, ele não entrou no processo do arrependimento, porque a gente vai ver que o arrependimento não é só uma fase, ou só uma... Não, o arrependimento é uma vida, certo? A pessoa que não entrou nessa dádiva do arrependimento, ela não entrou na dádiva da fé. Então o Espírito Santo está trabalhando para convencer as pessoas nesse sentido. Lê lá pra gente quem está em Tito 3, versículos 5 e 6. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Tem tanta coisa nesse versículo, mas vamos pular bastante coisa e vamos focar só em algumas coisinhas que estão aqui. Primeiro, olha, como é que nós somos salvos? Não é pelas nossas obras de justiça. Paulo não fala que você se prepara com obras de justiça para ser salvo. Não. As obras de justiça, elas são fruto da sua salvação. Então, as obras de justiça são o fruto necessário de uma pessoa que é salva. Se uma pessoa não produz um bom fruto, você começa a duvidar se ela é uma boa árvore. Certo? Um bom fruto nasce de uma árvore boa. Agora, é um fruto, não é uma causa, não é uma semente. A semente vem antes, depois vem o fruto. O que é a semente que traz vida? É o lavar regenerador do Espírito Santo. É o que está nesse texto. Lê pra gente de novo aí, por favor, Genilson. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia. Então é a iniciativa totalmente de Deus que misericordiosamente quer salvar você. Continua. Nos salvou pela lavagem da regeneração. Aqui é uma referência ao batismo, certo? Batismo como instrumento de Deus para derramar e para falar ou para manifestar e realizar a promessa. Mas o que tem no batismo? É a água sozinha que faz? Não. A água não faz o milagre. A água é boa para beber, né? Para tomar banho também. Mas ela sozinha não tem nenhum poder especial. O que está realmente acontecendo no batismo? Continua. Da renovação do Espírito Santo. É o Espírito Santo na água. Por isso que você encontra o Espírito onde você encontrar a palavra. A palavra está na pregação, a palavra está no sacramento, inclusive no batismo. O Espírito Santo é que renova. Continua para a gente aí. Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Abundantemente. A gente precisa começar a entender isso, pessoal. Independente de qualquer outra coisa. Creia na palavra. Creia na palavra. A palavra é uma revelação de Deus para mim e para você. O que é que Deus derramou sobre nós? O Espírito Santo. De que forma? Conta-gotas. Uma gota do Espírito Santo já seria completamente transformadora. Mas o que é que ele fala? Como é que o Espírito Santo foi derramado? Abundantemente. Por Jesus Cristo. Então o Espírito Santo está operando em você. O que a gente precisa? É se parar de resistir. Abrir o coração. Abre o coração para a palavra. Porque é na palavra que você encontra o agir do Espírito Santo. Abre o coração para a palavra. Abre o coração e ele está agindo. Porque ele não está sendo derramado de conta-gotas. Ele está sendo derramado abundantemente. Para quem está de boca aberta, está com a boca cheia, meu irmão. Quem está com a boca aberta para o céu, está com a boca cheia. Quem está com a boca vazia, quem está com a boca fechada, senhor. Aí não vai receber mesmo. Hein? Então vamos lá. 1 Pedro 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Outro texto super denso. Mas perdão dos pecados, já vimos, vida nova em Cristo, purificação de pecados. Mas agora presta atenção nesse texto. Lê de novo pra gente, André, bem devagarzinho.
eleitos segundo a presciência de Deus. Calma aí, peraí. Eleito segundo a presciência. Esse versículo aqui é importante, porque nesse versículo indica como que Deus nos elegeu. Ele nos elegeu pela sua presciência. Ele nos escolheu porque ele sabia antes, antes. Ciência, saber. Sabia antes já quem ia ser salvo, quem ia se converter, quem ia receber o agir, quem ia dar as boas-vindas ao agir do Espírito Santo, num certo sentido. Não que você vai dar por si mesmo, mas é o agir de Deus que dá em você a capacidade de receber o próprio Espírito, e restaurar em você essa capacidade. Então, qual é a causa da nossa eleição? A causa da nossa justificação, a causa da nossa regeneração. É a mesma causa, a fé em Cristo. Continua pra gente. Em santificação do Espírito. Em santificação do Espírito. O Espírito Santo, então, ele perdoa pecados, ele te dá uma nova vida, e o que é que ele faz? Ele te santifica. Faz parte de você ser um eleito de Deus, o Espírito Santo te santificar. Os eleitos estão sendo santificados. Nós somos eleitos do Senhor, glória a Deus por isso, graças a Deus, que bom que o Senhor te escolheu. Ele te escolheu porque Ele te ama, porque Ele é bom, porque Ele ia te dar o dom da salvação, da fé, você recebeu esse dom, você crê, e agora você está sendo santificado. Faz parte do ser eleito ser santificado. O estranho seria você ter a ideia de ser eleito e não estar sendo santificado. Isso seria o estranho. Um eleito que não está sendo santificado é uma coisa muito estranha. Na verdade, é uma coisa que eu acho que não existe. Porque a base para eu entender quem é eleito e quem não é a Bíblia. E a Bíblia está me dizendo que eu sou eleito, que nós somos eleitos, base na presciência de Deus. E lê de novo para a gente, depois da presciência. Presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Em santificação do Espírito. Então era o agir do Espírito Santo direcionando a sua vida para longe do pecado, para perto de Cristo, que estava em vista. Continua pra gente. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha só, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Para obediência e aspersão. Ou seja, ele está falando, olha, esse processo de santificação é um processo em que você está sendo fortalecido, você está sendo ensinado e você está sendo impulsionado pelo Espírito Santo para obedecer a Jesus, não para desobedecer. O Espírito Santo nunca vai direcionar você a desobedecer algo da palavra de Deus. Nunca. O Espírito Santo sempre vai te direcionar em direção à obediência. E o que mais? A aspersão do sangue de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo sempre vai te conduzir a uma dependência do perdão e do amor de Jesus. Nunca uma pessoa que está sendo direcionada pelo Espírito Santo vai ser direcionada por ele a se sentir orgulhosa e arrogante pelo crescimento espiritual dela, porque ela vai sempre ser conduzida pelo Espírito Santo à aspersão do sangue de Cristo. Ela vai sempre entender e perceber que a salvação e a mudança na vida dela é uma obra do Senhor, não dela. É uma glória dele, não dela. E que se não dependesse dela, ela estaria lá na lama, comendo as alfarrobas lá junto com os porcos. Ela não ia sair dali. É uma ação de Deus que tem transformado a vida dela. Então ela vai sempre estar de joelho dobrado perante o Cristo crucificado. Ela nunca vai se orgulhar. E ela vai sempre depender desse sangue. E a coisa interessante é que aí vem. Esse é um paradoxo que o homem carnal é incapaz de compreender. O que Pedro está nos ensinando aqui de uma forma muito condensada, mas basicamente, é dizer assim, olha, o que nos faz, o que nos encoraja, o que nos fortalece, o que nos transforma em servos obedientes de Jesus, é exatamente o fato que ele nos perdoou gratuitamente. O homem carnal não consegue entender isso, porque o homem carnal trabalha só em termos de troca, de compra e de venda, certo? Para o homem carnal, a única forma de alguém se tornar um servo obediente de Jesus seria se ele tivesse que ser obediente para poder ser salvo.
Mas aqui Pedro está falando que Deus opera de uma forma diferente. Ele salva para que você possa obedecer. Ele salva, ele perdoa para que você possa ser santificado. Não é você acumular ali o karma bom o suficiente, né? Acumular energia positiva suficiente para compensar com a negativa. Não é isso, não, gente. É você receber gratuitamente a aspersão do sangue de Cristo. E isso vai te conduzir à obediência. Vamos lá para o último versículo, Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Lembra que essa última coisa que a gente viu na resposta é que ele dá a direção da vida dos crentes? O Espírito Santo guia os crentes. E aqui Paulo até coloca isso como um sinal de que você é um crente. Como que eu sei que eu sou um crente? O Espírito Santo está te guiando. O Espírito Santo guia você. Ele direciona. Então isso implica que o Espírito Santo ele tomou as rédeas da sua vida. Onde é que você lembra de novo, pessoal? Onde é que eu encontro o Espírito Santo? Onde é que a Bíblia me prometeu que eu ia encontrar o Espírito Santo? Na palavra. Na palavra. Ser guiado pelo Espírito Santo significa ser direcionado nas suas decisões pelo que a palavra diz. Ok? É aí que está o segredo. É a palavra. É uma meditação profunda, diária, verdadeira na palavra. Não é simplesmente o estudo acadêmico das Escrituras. Não é isso, tá? Porque tem muita gente que estuda a Bíblia academicamente, não tem vida com Deus, porque na verdade não crê. Ele só está estudando com o cérebro, mas ele não recebe aquela obra que o Espírito Santo está tentando fazer no coração dele, que ele não está recebendo, né? De ser transformado, de receber a certeza da palavra de Deus. Agora, nós estudamos a Bíblia diferente. Nós estudamos a Bíblia dentro, é claro, de um contexto, de um significado, mas a gente estuda a Bíblia como palavra de Deus. Como essa mensagem que está contida aqui direciona a minha vida. Então, algumas coisas práticas da vida, elas passam a ser agora direcionadas com base em princípios da Escritura. A gente às vezes lida com muitas situações, várias vezes eu lidei com situações de casais que estavam falando de se separar e tal, porque está tendo incompatibilidade de gênios, né? Ou então, porque o cônjuge X gasta muito ou gasta pouco. Já ouvi de tudo. Não vou dizer assim tudo literalmente, que eu não sou Deus, mas quase tudo. Agora, aí eu pego e falo assim, poxa, interessante, está aqui a Bíblia. Mostra para mim aqui um versículo na Bíblia que diz que essa é a melhor solução. Até agora ninguém me mostrou nada. Tem situações, né? Já vi situações de violência também, de abuso, de várias situações. Aí eu encontro o versículo bíblico. Mas veja, quando você está sendo direcionado pelo Espírito Santo, a direção que o Espírito Santo vai guiar você vai ser sempre uma direção de acordo com a palavra. Então, um cristão que está sendo guiado pelo Espírito Santo, ele vai tomar decisões sobre casamento, sobre divórcio, sobre questões de negócio. Eu faço isso, eu não faço. Tem um filme muito bonito, eu esqueci o nome agora, mas eu acho que é o filme dos caras lá. Oh, meu Deus, agora eu esqueci o nome. É um filme bonito, que tem o cara que... Enfim, tem um cara que vai lá para uma empresa. Você já deve ter visto esse filme. É um filme evangélico. E aí, os caras da empresa lá que tá trabalhando lá, indo muito bem e tal, e os caras chamam ele, lá, o pessoal do chefe chama ele e fala assim, olha, nós estamos gostando muito do seu trabalho e a gente quer promover você para ser coordenador, não sei do que aqui,
e que você está interessado na vaga, nossa, ele fica empolgado, porque o cara estava precisando, no filme estava passando necessidade, né? Quem já lembrou de que filme que eu estou falando? Ainda não? Então vocês vão lembrar, ou então se não lembrar é para que vocês têm que assistir de novo, que é muito bom. Aí o cara fala assim para ele, olha, amanhã vai vir um... Corajosos, é esse mesmo. Aí ele fala pro cara que amanhã vai vir um carregamento e tal, e aí vai vir tantos produtos, mas você tem que assinar que veio mais. Ou que veio menos, eu não sei. Aí ele fica assim, ele fica meio pensando assim, aí os caras falam assim, não, pensa, amanhã você vem e responde a gente. Aí ele vai para casa, ora com a esposa dele e tal, né? Nossa, é uma porta muito boa, tal, vou ganhar muito mais. Aí ela fala assim, mas vamos orar, né? Eles oram ali, sente que não... E aí ele toma a decisão dele, chega lá no dia seguinte, os caras chamam ele, aí o que você pensou? Ele fala assim, olha, agradeço muito a oportunidade, queria muito essa vaga, mas eu não posso fazer isso que vocês estão pedindo, porque isso aí é errado. Aí os caras olham um pra cara do outro, dá um sorrisinho e falam assim, tá contratado, era um teste, tá? É coisa de filme gospel, né? Tudo bonito. Tudo termina sempre muito bem. Mas no mundo real, às vezes não termina assim. Às vezes não é um teste. No mundo real, às vezes você perde mesmo a oportunidade, fecha o vaga. Mas veja o que ele não perdeu. O Espírito Santo direcionou ele. Ele estava sendo guiado pelo Espírito. Em que sentido ele estava sendo guiado pelo Espírito? No sentido em que o Espírito Santo deu para ele a convicção de que ele valia mais a pena fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. E a vontade de Deus estava declarada na palavra. Fala a verdade, não mente, não se envolve com roubo, não passa ninguém para trás, não toma o que não é seu. E ele obedeceu, certo? E isso vai guiando você ao longo da sua vida. E às vezes em situações tão difíceis, às vezes até dilemas morais, você volta para a palavra, o Espírito Santo te dá o princípio, você obedece, você segue. E a promessa é que, não que tudo é um teste e sempre vai dar certo, mas a promessa é que aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Você tem Deus como Pai. Você está sendo guiado por Ele, você está obedecendo a palavra dele, você está sendo direcionado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está guiando a sua vida está sendo transformada cada vez mais para você se parecer com Jesus. Amém? Vamos orar então, vamos ficar em pé para a gente agradecer. Tem mais alguma pergunta, alguma questão, alguma coisa para trás? Apesar que o horário também não dá mais, né? Só para gravar para semana que vem. Vamos orar. Depois poder semana que vem. Vamos orar. Vamos orar, Elo? Então fecha o olhinho, filha. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso, esse estudo bíblico abençoado. Por esse dia, Pai, feliz que o Senhor nos deu, essa quinta, essa reunião que nós temos de juntos, Pai, aprender as Escrituras, a Palavra de Deus. Peço que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha nos fortalecer com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Pai, para viver a Tua Palavra, para obedecer ao Teu Espírito Santo e para crescer na fé, meu Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e confiar nas Escrituras, Pai. Pai, que o Senhor venha abençoar também a vida da nossa irmã Maria, Pai, que fez aniversário ontem. Nós oramos pela vida dela, que o Senhor abençoe ela, Pai, enche ela da Tua graça, guia e direciona cada passo, em nome do Senhor Jesus, Pai. E move o nosso coração na direção da Tua vontade. É o que nós te clamamos, te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém.